Gálatas capítulo 4, verso de número 1. Gálatas 4, verso de número 1. Essa palavra, eu sempre prego ela quando eu vou pregar fora. Em algumas igrejas fora eu prego essa mensagem. Eu acredito que eu deva ter pregado essa mensagem aqui uma vez só aqui na casa do Pai, ou nenhuma vez aqui. É um texto a qual eu uso de base no meu livro Governe. E hoje, parando para pensar e meditar em tudo que a gente tem vivido, esse texto é a resposta dos milagres que nós temos vivido desde quando nós começamos a igreja. Foi um dos textos que eu entendi. Sabe aquele texto que entra para dentro do seu coração e ele chacoalha o seu coração e nunca mais você é o mesmo. E eu quero muito que você entenda o que eu vou pregar hoje. Então eu vou pregar devagar, eu vou falando de uma forma a qual fique muito claro para você. Porque se você compreender a mensagem dessa noite, a tua vida ela pode ser transformada. Porque esse é o poder que a palavra tem, amém? Mas eu também preciso que você interaja comigo. A Bíblia vai dizer que Jesus não pôde fazer muitos milagres ali porque não havia fé nas pessoas. Por causa da pouca fé do povo, ali Jesus não operou muitos milagres. Se Jesus, o nosso Deus, não pôde operar milagres pela falta de fé das pessoas ali, quem dirá eu, se você não tiver fé nessa noite? Então, em nome de Jesus, se a palavra entrar no teu coração, irmão, recebe com toda a força. Adore ao Senhor. Provoque os céus nessa noite. Você precisa aprender a provocar os céus, irmão. Dizer, eu creio, isso é para mim, e a partir de hoje eu vou viver isso aí. Amém? Gálatas capítulo 4, verso de número 1 vai dizer assim, ó: digo porém que, enquanto o herdeiro é menor de idade, repita comigo, menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Mais uma vez, digo porém que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada ele difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, essa é a tua palavra, e que essa palavra ela venha penetrar no coração dos seus filhos, que haja entendimento sobre as nossas vidas hoje, que nós possamos sair daqui, Deus, entendendo verdadeiramente aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Aqui o apóstolo Paulo, ele começa a falar aos Gálatas, que todos vocês que estão aqui, todos nós somos herdeiros com Cristo Jesus, amém? Você é um herdeiro, irmão. Já viu aquelas pessoas quando elas postam na internet e aí fala assim, profissão, aí ela fala assim, herdeira? Você já viu isso? Profissão, herdeiro. O que significa? Significa que o pai daquela pessoa tem muito recurso, muito dinheiro, a ponto de tudo que o pai tem é transferido para o filho, e o filho já não precisa fazer mais muitas coisas, porque ele herdou algo do pai. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando? O apóstolo Paulo, ele está conversando com a igreja de Gálatas, e ele está dizendo assim, gente, é o seguinte, todos vocês que estão aqui, vocês são herdeiros, amém? Casa do Pai, hoje eu estou dizendo para vocês, todos vocês que estão aqui, vocês são herdeiros, amém? Qual é a grande questão? O apóstolo Paulo vai continuar o texto dizendo, quando o herdeiro é menor de idade, repita comigo, menor de idade. Essa palavra menor de idade no grego, ela está querendo significar aqui, não numa idade e estatura tipo uma criança, mas ela está falando sobre uma maturidade. Vocês são herdeiros de tudo, mas se não são maduros, se vocês não têm maturidade, se vocês não são pessoas maduras, provadas pelo fogo, provadas pelas dificuldades da vida, maduras o suficiente, vocês são como escravos. E por ser como um escravo, mesmo que você seja dono de tudo, você não tem nada. O Senhor vai nos instruir e o Senhor vai nos direcionar em toda a sua palavra. Salmos capítulo 115, verso de número 16: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou ao homem.
Gênesis 1:28, ele vai dizer: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, domine o homem, governe o homem, exerça poder o homem sobre todas as coisas da terra. Deus, ele criou os céus, e nos mais altos céus tudo pertence a ele, mas a terra ele deu aos filhos. A terra pertence a você, irmão. Todo tesouro, o nosso Deus é dono do ouro e da prata, então todo o ouro e a prata da terra pertence àqueles que são herdeiros. Nós somos herdeiros com Cristo Jesus. Vocês estão entendendo? Amém? A Bíblia está falando sobre você aqui. Ela está dizendo que você tem domínio sobre todas as coisas, que você é herdeiro de todas as coisas, que você praticamente é dono de tudo que tem aqui nessa terra. Parece uma teologia triunfalista, não parece? Parece que eu estou falando sobre uma teologia de prosperidade. Parece que eu estou tentando trazer uma mensagem aqui, você vai vencer, tudo é seu. Mas o apóstolo Paulo, ele adverte: se você não é maduro, você não recebe. Se você não tem maturidade, se a tua mentalidade não foi desenvolvida a ponto de você dizer, isso é meu e eu vou viver, se você ainda não tem isso, você é como um escravo. E a Bíblia vai nos mostrar, e a terra vai nos mostrar isso, e as pessoas que caminham pela terra e dentro das igrejas vão nos provar isso. A maioria de nós vivemos como escravos dentro da igreja, escravos da opinião das pessoas, escravos do pecado, escravos da masturbação, escravos do vício, das drogas, da bebida. Ou seja, tudo que tem nessa terra já era seu por governo, já era seu por herança, irmão. Só que existem coisas em nós, nas nossas vidas, que nos impedem de acessar aquilo que Deus tem para nós. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Existe um texto em Tiago, ele está um pouco aqui mais para baixo, mas eu vou procurar ele. Tiago capítulo 1, verso de número 2 ao verso de número 4. Coloca para mim, se conseguir colocar na versão NVT, Tiago 1, do 2 ao 4 na versão NVT. Se não tiver como, não tem problema. Diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Segura aí. O que Tiago está dizendo aqui é o seguinte: vocês estão passando por luta? Vocês estão passando por dificuldade? Vocês estão sendo amassados? Vocês estão sendo constrangidos? Estão te machucando? Estão te esmagando? Estão te apertando? O que você tem que fazer? Se alegre. Considere por motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por provações. Próximo versículo. Pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Então quando você é amassado, igreja, quando você chega diante de uma situação onde não tem mais saída, você agora tem que ter uma fé inabalável a ponto de fazer com que a sua perseverança, a ponto de fazer com que a sua fé cresça cada vez mais. Quantos estão entendendo? Amém? Próximo. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão... Fala mais alto comigo. E completos, sem que nada lhes falte. Sem que nada lhes falte. Ou seja, quando você atinge a maturidade, quando você atinge a maioridade em Cristo Jesus, nada mais te falta. Nada mais te falta. Aqui está a resposta do porquê você passa por tanta luta. Aqui está a resposta do porquê quando eu aceitei Jesus a minha vida piorou e as coisas começaram a ficar mais complicadas. Aqui está a resposta. Porque quanto mais difícil a vida vai sendo com você, quanto mais pesado as circunstâncias vêm contra a tua vida, irmão, é porque Deus está te esmagando para que haja maturidade, a ponto de Deus olhar para você e falar assim: o moleque está pronto. O moleque é bigode. Solta na mão dele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tem coisas que Deus olha para você e fala assim: está quase pronto. Está quase pronto, amassa um pouco mais, aperta um pouco mais, porque está quase pronto. Mas na hora que estiver pronto, Ele começa a entregar a cidade na tua mão. Ele começa não só 1 prédio, 2 prédios, 3 prédios, 4 prédios, mas agora Ele vai começar a dar um bairro, uma cidade, uma nação, um povo nas tuas mãos, irmão. Não é mais um cargo dentro da empresa, mas agora é uma gerência. Agora sobe mais, agora você vai empreender, agora você vai ser dono, agora você vai ser grande. Aquele que é maduro recebe por herança aquilo que já é seu, nada mais lhe falta.
Se nós formos até aqui, a mensagem fica perfeita. É só você ir para a tua casa e começar a falar para Deus: Senhor, manda problema, manda problema, manda problema. Deus vai te amassar, te amassar, te amassar, e pum, você vai viver em dias o que demoraria anos. Eu tenho um livro que se chama Em Dias o que Demoraria Anos. As pessoas acham que esse livro é assim, você lê, aí tipo, pronto, os milagres vão acontecer na sua vida. Não, esse livro fala exatamente sobre isso que eu estou te falando agora. Quanto mais esmagado você for, e quanto mais rápido isso acontecer, mais rápido você vai viver o que Deus tem para a tua vida. Você está preparado, irmão? Pergunta que eu te faço: você quer viver em dias que demoraria anos? Então esteja pronto para ser amassado por Deus. Esteja pronto para ser esmagado por Deus. Aqui, quem fala para você é um pastor que tem sido esmagado diariamente por Deus. Todos os dias. Vim no carro hoje com o Vince, nós estávamos indo pegar a chave do salão e vim falando das minhas mazelas, das minhas tristezas, das dores da minha alma, das vontades que eu tenho de desaparecer às vezes. Porque todo momento nós somos esmagados. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: nós somos esmagados, mas nós não desistimos. Nós somos apertados, mas nós não desfalecemos. Quem sabe onde está esse versículo aí? Acha aí para mim, pastor Leandro. Não é bem com essas palavras? O que nós precisamos entender como igreja é que o problema, a dor e a dificuldade da vida, irmão, ela não vem para te matar, ela vem para te promover. João capítulo 9, o Senhor vai dizer: mas para que é essa enfermidade? Os discípulos perguntam para Jesus, e ele diz: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Então eu estou aqui trazendo um evangelho para você, que é o evangelho da Bíblia. Você é dono de tudo nessa terra, amém? Só que você não pode receber tudo que é seu, porque você ainda é uma criança, você ainda é imaturo, você ainda é fraco emocionalmente, você ainda é escravo dessa terra. Só que se hoje uma chave virar na tua cabeça, e você entender que se a partir de agora eu me posicionar naquilo que Deus tem para mim, as coisas começam a acontecer rápido demais, porque você é dono de tudo. Mas quem é que está preparado? Quem aqui hoje pode se levantar no nosso meio e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, amassa-me, destrói os meus sonhos, faz o que o Senhor quiser de mim? Quantos aqui estão preparados para sentir um peso ou um toque do dedo de Deus sobre as nossas vidas? O que eu quero fazer com vocês, casa do Pai, é instruir vocês para que vocês possam viver as maravilhas de Deus e não serem mais enganados por ventos de sã doutrinas que são ensinadas em qualquer lugar. E o evangelho da cruz é esse: tudo é teu, mas nem tudo pode ser entregue a você. Porque quando você precisa decidir entre estar na igreja, ou estar no aniversário, ou estar em algum rolê, ou estar em algum outro lugar, você sempre escolhe outro lugar, porque estar na igreja para você é cansativo ou é pesado demais. Ainda não entendeu, e por isso é semelhante a um escravo. Se a tua mentalidade mudar, e o diabo teme que a sua mentalidade mude, o diabo tem medo de que você comece a pensar diferente. Você é dono de tudo, mas não tem tudo. Por quê? Mateus capítulo 13, verso de número 18 ao verso de número 19. Essa é a primeira parábola que Jesus vai contar. Se é a primeira parábola, nós precisamos estar atentos àquilo que está escrito. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, repita comigo: entende. O evangelho é uma religião que acontece no campo das ideias. Foi-se a época onde crente era burro demais. Foi-se a época onde crente não tem entendimento. A igreja nos dias de hoje tem entendido. Por isso que nós temos visto pessoas andando aqui dentro dessa igreja que estavam na cadeira de roda. Porque quando eu entendo o poder que a palavra tem, quando eu entendo o poder que o evangelho tem, quando eu entendo que mediante a palavra que sai da minha boca, casamentos são restaurados, quando eu entendo que uma palavra que sai da minha boca transforma a vida dos meus filhos, quando eu entendo que uma palavra liberada sobre esse lugar muda a história de pessoas, quando eu entendo, aí eu começo a viver milagres e maravilhas. Mas existem pessoas que ouvem a palavra e não entendem. O maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração.
Este é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Você vai perceber, né, quando a semente caiu no terreno, Pedro, não, aí tá de boa. Então a primeira parábola que Jesus está trazendo é o seguinte: quando você ouve a mensagem e não entende, o maligno vem. Ele vem e rouba aquilo que foi lançado dentro do teu coração. Você chega aqui na igreja e você recebe uma palavra, mas amanhã vem uma dificuldade, amanhã vem um boleto para você pagar, amanhã vem uma luta. Aí você simplesmente esquece, ou simplesmente não entendeu o que está sendo pregado aqui. Aí o maligno vem e tira aquela palavra de dentro do teu coração. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando, sim ou não? Está compreensível ou não? Eu estou pregando sobre entender a mensagem. Se vocês não estão entendendo a mensagem, aí lascou. Então eu preciso que você preste atenção ao máximo. No verso de número 23 de Mateus 13, coloca para mim lá, Mateus 13, 23, vai dizer assim, ó: quanto a semente que caiu em boa terra, é o caso daquele que ouve a palavra e Então aquele que ouviu a palavra e não entendeu, o maligno veio e tirou a palavra. Quantos estão comigo? Amém? Então aqui a Bíblia está falando sobre 4 solos: aquele que ouve a palavra e não entende. Repita comigo: ouve a palavra e não entende. O maligno vem. O maligno vem. Mas aquele que ouve a palavra, repita comigo, ouve a palavra e a entende. O que acontece com aqueles que entendem? Esse produz uma colheita 100, 60 e 30 vezes mais. O evangelho é sobre entender aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Amém? Então quando eu entendo aquilo que eu estou vivendo, quando eu entendo que eu estou passando por uma luta, quando eu entendo que isso é para o meu bem, quando eu entendo aquilo que Deus está fazendo, a minha vida acelera 100 vezes mais do que a vida de qualquer outra pessoa. Amém, igreja? Mas aqueles que não entendem, o maligno vem e rouba. É por isso que você vai ver dentro da igreja pessoas que estão avançando rápido demais e pessoas que cada vez mais estão ficando no seu lugar. É por isso que quando você se converteu com alguém do seu lado, Deus te pressionou e te amassou, mas Deus também pressionou e amassou outras pessoas. Você avançou, outros ficaram. Você lembra dessas pessoas ou não? Qual é a diferença sua e dela? Mentalidade, entendimento. Você entendeu que Deus estava te provando porque Deus tinha algo maior para a tua vida. O outro não entendeu. A minha esposa entendeu que o câncer dela não era para a morte, mas era para salvar muitas outras mulheres que estariam passando por dificuldade. Ela entendeu, por isso venceu. Mas existem pessoas que não entendem, saem da igreja, desanimam, abandonam a fé. E eu não estou aqui julgando essas pessoas, eu só estou tentando te explicar que aquele que ouve e não entende, o maligno vem e sequestra a palavra. É por isso que a Bíblia vai dizer que Satanás, ele é o pai da mentira, irmão. Em todo tempo ele vai tentando lançar flechas na sua mente. Em todo tempo ele vai tentando te fazer acreditar que você não vai viver aquilo que Deus tem para você. Em todo tempo ele vem tentando roubar a palavra de dentro do teu coração. É por isso que no domingo passado a minha instrução para você foi: se alimente da palavra. Porque quando você começar a ler a palavra, o maligno, ele não tem poder de entrar na tua mente, cara. Eu estou tentando aqui desesperadamente explicar para você uma única coisa: você é dono de todas as coisas nessa terra, só que você não entendeu isso ainda. E o diabo está muito confortável em saber que você não entendeu. Por isso que ele continua dizendo para você: o que o pastor falou é para o fulano, para o ciclano, que é pastor, que está na igreja, né? Não é para você que está chegando aqui agora, não é para você que começou a caminhada agora, não é com você não, é com você que Deus está falando. Você que está aqui hoje, entrou pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, Deus está falando com você. E você que chegou aqui hoje, você é dono de tudo. E está passando por sofrimento e por dores porque ainda não entendeu que aquilo que Deus tem para a tua vida é muito maior. O diabo é o pai da mentira. Ele não pode tocar sobre a sua vida, irmão. Ele não pode tocar sobre a sua vida. Jó capítulo 1, vai, faz o que quiser com ele, Satanás, mas não toque-lhe a vida, porque você não tem poder de tocar a vida de ninguém. O diabo não tem poder de tocar sobre a tua vida, irmão. Mas quando você acorda pela manhã, ele se apresenta para você dizendo: será mesmo que Deus está com você? Você pecou. Será mesmo que Deus está com você? Você não é digno. Será mesmo que Deus te ama? Será mesmo que tu és o filho de Deus? Se fores o filho de Deus, transforma a pedra em pão. Será mesmo? Ele é o pai da mentira, porque a única coisa que ele quer fazer é bagunçar os seus pensamentos. Repita comigo: pensamentos.
Quando você vai para a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, ele vai falar em Romanos 12, verso de número 2: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Repita comigo: renovação da sua mente. Por que você precisa vir para a igreja toda quarta, todo domingo de manhã e todo domingo à noite? Porque Deus está renovando a sua mente. Deus está trazendo uma palavra para um entendimento maior, uma compreensão maior. Aí você sai daqui munido de palavra dentro do teu coração para enfrentar a segunda-feira, sabendo, ainda que o diabo venha, ele pode vir por um caminho, mas por 7 ele vai voltar. Porque é isso que diz a palavra. A palavra, ela é edificante para as nossas vidas. A palavra se renova a cada manhã. Transforme a mente de vocês. Se alimente da palavra do Senhor. O apóstolo Paulo está falando em Romanos, é pela transformação, é pela renovação da vossa mente. Em 2 Coríntios capítulo 10, verso de número 4 ao verso de número 5 vai dizer: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos, repita comigo: argumentos. O diabo, ele usa argumentos contra a sua cabeça, irmão. E toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, repita comigo: conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento, repita comigo: pensamento, para torná-lo obediente a Cristo. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando? Resumidamente, o diabo, ele fica lançando flechas na sua mente. Ele fica lançando setas, todas as vezes direcionando setas para o teu entendimento, dizendo: essa palavra não é para você, Deus não está com você, você é fraco, você não vai conseguir, você foi rejeitado, você foi abandonado pelos seus pais, Deus não se importa com você. E aí você cada vez mais vai acreditando nas palavras, nas mentiras. O evangelho é uma religião que acontece aqui no campo das ideias. Isso é tão forte, irmão, tão forte, que existe um texto que está em 2 Samuel, aonde vai relatar a história de um jovem chamado Mefibosete. Mefibosete, ele era neto de Saul. Saul era rei de Israel. Saul, ele foi o primeiro rei de Israel estabelecido. Ele teve um filho chamado Jonatas, e Jonatas teve um filho chamado Mefibosete. Quando Saul e Jonatas morreram na batalha, a Bíblia vai dizer que uma serva da casa, uma ama da casa, aquela que cuidava da casa, pegou Mefibosete quando ele ainda era criança e foi sair correndo com ele, porque ela ficou com medo de alguém invadir a casa e matar também Mefibosete. Quando ela foi sair correndo com ele, ela deixou ele cair quando era criança, e por cair, ele quebrou as pernas, e por quebrar as pernas, agora ele era um aleijado. Ele era carregado de lugares a lugares por pessoas. Passado muitos anos, aproximadamente 20 anos se passaram. Davi assumiu o trono, Davi venceu batalhas, e em um momento no seu palácio ele disse: existe alguém ainda da casa de Saul a quem eu posso honrar? Disseram: existe um ainda chamado Mefibosete. Ele falou assim: manda chamar ele. Quando foi mandado chamar ele, a Bíblia diz que ele estava numa terra chamada Lodebar. Repita comigo: Lodebar. Lodebar significa terra de esquecimento. Ele estava numa terra esquecida. Ele era aleijado. Quando Davi manda chamar ele, irmão, Davi diz assim: venha para cá, porque você vai se assentar na minha mesa. Eu quero você na minha mesa, Mefibosete. Sabe qual foi a resposta de Mefibosete? Ele disse assim: quem sou eu, um cão morto, para sentar na mesa do rei? Deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Saul era rei de Israel, sim ou não? Jonatas era príncipe, sim ou não? Nas veias de Mefibosete corria um sangue de realeza, sim ou não? Então o sangue que ele carregava nas veias era um sangue de rei. Mas por que ele se apresenta como um cão morto? Por que ele diz: eu sou um cão morto, quem sou eu para sentar na mesa do rei? É porque muitas vezes o diabo te convence que você é um cão morto. O diabo conseguiu convencer Mefibosete que ele não era ninguém.
O diabo conseguiu convencer Mefibosete de que ele não tinha nada, que ele era um aleijado, que ele era carregado por pessoas. Ele conseguiu convencer Mefibosete de que ele era um lixo, de que ele era excluído, de que ele era rejeitado. Ele conseguiu convencer Mefibosete que ele era a escória da sociedade. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando, irmão? O diabo conseguiu convencer um jovem de que ele era tudo isso. Então quando ele chega diante do rei, ele diz: quem sou eu? Quem sou eu para sentar na mesa do rei? Quem sou eu? Eu sou um cão morto. Pergunta que eu te faço: qual é o sangue que corria nas veias de Mefibosete? Um sangue de realeza. Pergunta que eu faço para você: qual é o sangue que corre sobre a tua vida, irmão? Existe um sangue que corre sobre a tua vida, e esse sangue é o sangue de Jesus. Existe um sangue de realeza sobre você. Esse sangue te coloca na mesa, irmão. Esse sangue te dá um lugar na mesa, te trata como filho. Esse sangue te restaura a dignidade. Esse sangue te faz novo. Esse sangue te convida para comer na mesa com o Senhor. Esse sangue te dá o direito de participar da ceia do Senhor, que vai acontecer domingo agora. Esse sangue te dá o direito de voltar para a tua casa, colocar a mão sobre os seus filhos, sobre a tua família e falar assim: a partir de hoje as coisas vão ser diferentes, porque Deus mudou a minha vida. Sabe por que você não vive isso? Porque o diabo conseguiu te convencer de que você é um cão morto. E não importa o sangue que você carrega mais, você acreditou nisso, cara. Pastor, o que é igreja? Igreja é todos os dias nós tentarmos convencer, através do Espírito Santo de Deus, que você é filho de Deus. Mas todos os dias você tenta correr de Deus, porque você acreditou que você é um cão morto, cara. Você acreditou que você não pode estar no altar. Você acreditou verdadeiramente que o seu lugar não é cuidando de crianças mais. Você acreditou verdadeiramente que o seu lugar já não é mais na presença de Deus, que você já não pode mais tocar uma bateria, você já não pode mais cantar na igreja, você já não pode fazer mais nada. Por quê? Porque lá atrás você caiu, e por ter caído lá atrás e ficado aleijado durante alguns anos, você já não consegue mais acreditar que seu lugar é na mesa, que seu lugar é na presença de Jesus. O diabo conseguiu te convencer. Você é herdeiro de tudo nessa terra, meu lindo. Mas o diabo conseguiu te colocar numa posição de escravo. E eu posso ficar aqui a noite inteira tentando rebater na tua cabeça: você não é isso, você não é isso, você não é isso, você não é isso, você não é isso. Davi chamou Mefibosete e falou assim: não, você vai sentar na minha mesa. Ele falou: não, eu não vou sentar na sua mesa. Não, você vai sentar, eu sou um cão morto. E tem muitas pessoas nos dias de hoje que vivem a vida desse jeito. Pastor, eu não posso ir na igreja. Pastor, eu não consigo ir na igreja. Pastor, eu não vou tomar uma decisão. Eu não vou lá no altar, eu não vou me render. Por quê? Porque eu sei que eu vou voltar a fazer as coisas que eu fazia antes. Exatamente, o diabo conseguiu lançar uma seta na sua cabeça. Ele te convenceu de que você vai voltar para o pecado. Então, já que eu vou voltar para o pecado, já que eu vou voltar a beber, já que eu vou voltar a fumar, já que eu vou voltar a me prostituir, para que eu vou aceitar Jesus? Ele conseguiu te convencer, cara. Para que eu vou perdoar minha esposa? Para que eu vou perdoar meu marido? Vai dar briga de novo. Ele não muda, ela não muda. Eu sei que vai dar errado. Exatamente, o diabo conseguiu lançar uma seta na tua cabeça. Ele conseguiu te convencer de novo. Porque ele é o pai da mentira. A semente está sendo lançada aqui, mas ele veio e roubou essa semente. Mas se hoje você deixar o evangelho transformar o teu entendimento, se hoje você deixar o evangelho transformar o teu coração, Deus pode fazer a 30, a 60 e a 100 vezes por um, a 100 vezes mais na sua vida, irmão. Você vai começar a adquirir aquilo que é teu por herança. Você vai começar a sentar na mesa do rei. Você vai começar a viver aquilo que Deus tem para a tua vida. No último capítulo do livro Governe, o nome do capítulo se chama Odei Hakuna Matata. Nossa, pastor, acabou com a minha infância, hein? Hakuna Matata. Quantos aqui assistiram o Rei Leão? Estou preocupado. Comecei a cantar, ninguém continuou. Falei, esse povo aqui é tudo da iCarly, tudo High School Musical. O que é Hakuna Matata? Repita comigo: os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. Os seus problemas você não deve esquecer. Porque os problemas você deve agradecer por eles.
Porque o problema que é gerado na tua vida, ele produz uma perseverança. E a perseverança aumenta a sua fé. E o aumentar da tua fé te torna maduro. Hakuna Matata fez um leão abandonar o trono para comer inseto. E tem muita gente aqui que abandonou aquilo que Deus tem para ele, aquilo que Deus tem para a sua vida. Muitos aqui abandonaram para comer lixo lá fora. Muitos aqui abandonaram o evangelho, o reino que Deus tem para a sua vida, o trono que Deus tem para você, a herança que Deus tem para você. Muitos abandonaram para comer inseto. Odeie Hakuna Matata, porque isso fez um leão abandonar o trono para comer inseto. Mas em nome de Jesus, a palavra de hoje vai gerar entendimento dentro do teu coração. E o entendimento vai fazer com que você cresça 100 vezes mais. Se coloca de pé em nome de Jesus, eu quero orar com você. Vocês têm canção? Se vocês quiserem, pode ficar aí também, Rufino. Tá de boa. Se quiser subir sua voz e violão. Quer vir, Wellington? Pode vir também. Você é herdeiro, irmão. Você pode tocar tudo aí. E aí, Val? Recebeu minha mensagem? Igreja, de todo o coração, eu não creio numa igreja onde só algumas pessoas crescem, avançam, prosperam. Preste atenção numa coisa, isso é muito profético e muito poderoso para a sua vida. Se Deus está dando um espaço maior para nós, é porque Deus está trazendo pessoas para esse lugar, amém? Se Deus está dando lugares maiores, significa que Deus vai começar a trabalhar dentro dos nossos corações que estamos aqui, para cuidar dessas pessoas que estão chegando. A pergunta é: você pode dizer para o Senhor, eis-me aqui? Será que o Senhor pode olhar para você e dizer assim: eu te envio, é com você? Ou será que nós ainda vamos nos comportar como crianças? Crianças mimadas, crianças que estão brigando por um brinquedo, crianças que estão brigando por uma posição, crianças que estão brigando por saber que o fulano está fazendo, o ciclano está fazendo e eu não estou fazendo. Quantos estão entendendo? Deixa eu te falar uma coisa aqui, casa do Pai. Já não há mais tempo para a gente ficar vivendo uma meninice. O Senhor está amassando essa igreja. O Senhor está amassando a tua vida. O Senhor está pressionando os nossos corações. E o Senhor está nos ensinando que existe um nível muito maior agora para nós. Domingo agora passado eu falei sobre algo. Fortaleçam-se, porque Deus está pronto para nos colocar publicamente. Fortaleçam-se. E a palavra para vocês hoje é: está chegando a hora. Deus vai colocar a exposição sobre as nossas vidas. Deus está descortinando esse lugar. E eu quero orar com aqueles que estão dizendo hoje para o Senhor: eis-me aqui. Derrama sobre a minha vida uma autoridade e poder para poder viver tudo aquilo que o Senhor quer fazer. Mas antes de você sair do seu lugar, tenha consciência. Vai ser através de Tiago 1, capítulo 1, verso de número 2 ao verso de número 4. Tem de grande alegria por passar por provações. Vocês vão ser amassados, vocês vão ser massacrados, vocês vão ser apertados por Deus, mas Deus vai te levar para lugares maiores. Se tornarão maduros, e quando forem maduros, colocarão a mão sobre a cabeça de pessoas e dirão: receba o Espírito Santo, e elas vão receber. Serão maduros a ponto de olhar para alguém e dizer: levanta e anda, e vão levantar e vão andar. Serão maduros a ponto de poder acessar as riquezas do céu e trazer as riquezas do céu para a terra. Seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como é no céu. Preste atenção numa coisa. Gênesis 1, 28, a Bíblia vai dizer: domine o homem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança.
terra obedece à voz de comando daqueles que a terra reconhece que carregam a presença de Deus. Quando Jesus ele estava no barco, ele disse: vento, aquieta-te, mar, cessa. O vento e o mar se acalmaram, e os discípulos disseram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É porque toda a terra respeita a presença gloriosa de Jesus. Chegou a hora da igreja começar a dar ordens sobre lugares, sobre posições, sobre ministérios, sobre vidas, e milagres começarem a acontecer. Por que não acontece? Porque muitos ainda são como escravos, porque muitos ainda não entenderam, porque muitos ainda vivem uma vida longe da herança. Aceitaram nas suas vidas Hakuna Matata, deixa pra lá. Essa noite vai ser diferente. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Nós vamos orar aqui. Assim que nós finalizarmos a oração aqui, nós vamos aqui para o salão do lado e nós vamos começar a profetizar naquele lugar em nome de Jesus. Ali nós vamos ver 100, 200 crianças se achegando, até que esse lugar já não caiba mais pessoas. E eu profetizo que daqui 1 ano ou no máximo 2, nós já vamos ter alugado muitos espaços muito maiores, porque Deus está dando Campinas nas nossas mãos, Deus está dando a nossa cidade nas nossas mãos, Deus está dando a nossa família nas nossas mãos, Deus está dando o nosso estado nas nossas mãos. E não vai ser através de política, não vai ser através de relacionamentos, vai ser através da palavra de Deus, através do reino de Deus, através da herança que nós temos. Se o Espírito Santo falou com você, sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar com você.